A gente tem que desconfiar de todas as pessoas, inclusive na CCCI, quando aparece. Tem que ver. Entende? Você acabou de conhecer uma pessoa, e você vê que ela falou nessas coisas, depois você vai ver que ela sempre fala naquele de todo lado. Tem outros também que desconfiam, você tem que abrir o olho. E isso é problema de manipulação. Estão usando o problema. Quase sempre você não pode confiar, que às vezes não é correto. Agora, você não pode, você tem que seguir o princípio da descrença. E ver se ela funciona mesmo. Ver se aquilo é real que ela falou. Depois que você conseguiu, não é, ver uns 5 fatos, aí você vai admitir a pessoa e tal. Mas antes vamos fazer a experiência. Isso é um perigo. Tá certo? Obrigada. Sr. Walter, bom dia. Se uma pessoa que já domina o EV, já tem os 2 anos de domínio do EV, continua a trabalhar com o domínio do EV e a assistência, ela inevitavelmente vai chegar ao assédio permanente total ou não é bem assim? Chegar o quê? A ser desperte? Vai, né? Cedo ou tarde ela vai. Agora o problema é que desse jeito ela pode chegar mais depressa. Ela pode queimar etapas. Porque ser desperto, todo mundo vai acabar chegando lá. É inevitável. Pois, mas tem que dominar a energia A e fazer dispersidade assistência, né? é igualzinho, por exemplo, a lioa, a hiena, o leopardo. Nós todos tivemos que passar por isso. Aí também vai ser a mesma coisa. Só que tem que o livro agora é melhor, né? Um outro. O professor disse há pouco que quando está a fazer estado vibracional, se recebe um banho energético, porque diz que aí o negócio é maior que você. O que é que pode falar um pouco mais sobre isso? Não, você está falando, a hora que ela está fazendo, ela sentiu alguma coisa? Não, quando o professor disse há pouco que quando está lá no seu escritório a fazer o EV, Sim. se sentir banho energético que para... Não, isso aí você vai saber, uma pessoa já vai saber com o tempo, vai sentir um aparador, vai ter tudo, até a mudança da cabeça, da ideia, tudo aparece. Para receber, é isso? Mas não, vai trabalhar, imagina. Porque eu quando estou a mobilizar as energias, se eu sinto banho energético, eu aumento o estado vibracional, eu não porque paro. você ainda não tem ainda essa capacidade, você vai sentir. Vai chegar um ponto que não adianta o que eu vou falar. É você que sabe. Okay. Entendeu? Sim. Você supera a pergunta. Okay. Você já tem as respostas. Tá certo? Agora aqui na página 62, o número 29. Pode falar um pouco mais sobre isso? O domínio mais lúcido da existência terrestre, intrafísica, holosacral. Terrestrialidade. É o domínio mais lúcido da existência terrestre, intrafísica ou holochacral, das energias conscienciais. O problema todo é o seguinte, o EV, ele permite essa terrestrialidade porque ele é a chave da vida humana. Sem energia você não funciona bem, assim como veterana, alto nível. Você vai ficar sempre no pré-maternal, na maternagem. Você não vai chegar no pós-doutorado. Entendeu? Da evolução aqui. Se de ter energia, domínio disso, não tem saída. Ok. E com o EV a medida energética interplanetária, ou seja, que é uma medida que é comum em vários planetas. Sim, todo mundo usa com isso. vida. Todo mundo usa a seu modo. Não tem jeito. Então pode ser uma forma de comunicação. No cosmos todo, não interessa qual a galáxia, no cosmos todo. Você está entendendo? A energia é um instrumento da consciência. Então pode ser uma forma de comunicação. Energia que eu estou falando é energia consciencial, tá certo? Energia imanente. Não adianta tirar o corpo fora, você não vai fugir dessa. De modo que viva o EV. Tá bom, obrigada. Valdo, numa dupla em que uma das pessoas ela é ectoplasta, mesmo não sendo profissional, necessariamente essa pessoa vai ser a cabeça da dupla? Tem que olhar entre os dois, né? Eu não posso dar palpite nisso. Os dois é que tem que ser, vocês é que se entendem, os dois é que se entendem. Tem que um saber do outro e chegar a um consenso. Consenso a dois é mais fácil do que mais gente. Mas que fatores, então, essas pessoas poderiam... Olha quais são os fatos que a pessoa passou. Veja a anamnese. Faz a anamnese dos dois.
E levanta. Quem é que teve? Não, esse aqui teve mais fenômeno. Saiu bem do que aquilo lá. Acabou. É isso então que tem. Mas, em teoria, a pessoa ectoplasta teria mais desses fenômenos. Olha, uma pessoa pode ser ectoplasta e não ser a cabeça do casal. Pensa bem. Mas por quê? Eu estou tentando entender isso. Porque ela é ectoplasta dos assediadores. Ok. O outro é mais ou menos equilibrado, a outra pessoa e não é, tem amparador. Mais vale 1% de amparador do que 99% de assediador. Tá certo? Boa tarde, professor. Boa tarde. Como que Tá vendo? o Pô, senhor você é utiliza... muito educado, eu estou gostando dessa. Impressionante a educação. É que eu cheguei agora. Bom tom. Como que o senhor utiliza o estado profissional para aumentar a criatividade, as ideias? O meu caso é que eu estava falando aqui, ó Pedro. Eu, toda vez que eu vou trabalhar, por exemplo, os meus períodos, você sabe, eu trabalho, começa de madrugada. Depois eu trabalho, se tem um tempo, às vezes no holociclo. Depois eu subo, igual que aconteceu hoje, eu trabalhei 1 hora no computador antes de almoçar. Agora, depois eu tenho um processo à tarde, quase sempre, tem 1, 2 coisas lá. Eu digito, por exemplo, alguma coisa que tem que acrescentar no verbete hoje, alguma coisa assim. Agora, depois, às vezes, à noite, eu estou no meu quarto e estou lendo, escrevendo, vendo televisão, algum filme, alguma coisa, reportagem e tal. Eu também faço a mesma coisa. Todos esses lugares eu faço o sensoriamento da energia ambiental. A maioria não precisa de mexer no estado vibracional. Eu mexo a mesma hora, assim, ó. Não preciso. Você entendeu? Então, ó, falando a sua linguagem de quadrinista técnico e veterano, Mandrake o mágico. Está entendendo? Senão não adianta. Então é isso que você tem que fazer. Toda vez que você entra ali na gibiteca, você mexe na energia? Não é toda. Pois é. Mas não faz, não? Faço, mas não é toda vez. Às vezes eu não faço. Mas e você vai trabalhar, você fica lá dentro trabalhando, você esquece? Não, começa a sentir repercussão, né? Porque tem todo o ambiente. Aqui, às vezes, quando eu não trabalho com energia, Então, fica mais ótimo. difícil de trabalhar. Então, você tem que fazer mais do que eu estou falando. Faz antes, na hora de você sair. Coloca aí no lugar de Reebok, que está aqui, ó. Coloca EV. Que assim você vai lembrar. Não. Você já viu que a testa dele está Reebok. Ele é garoto propaganda da Reebok. Não, hoje está frio, né? Tem que É lógico. É, Ele é gaúcho, ele está lembrando que você é gaúcho. Você viu essa? Terrível. E o que eu estava pensando é que o pessoal, às vezes, que tem técnicas de criatividade, né? Eles acabam entrando no estado alterado de consciência para alcançar a hipnagogia, né? E isso não acontece no estado vibracional natural, espontâneo, pela essa descoincidência. Por exemplo, quando eu estou saindo, eu vejo, às vezes, que eu tenho muitas ideias. E isso tem relação com o estado vibracional, por causa da hipnagogia, todo esse processo parafisiológico. Como é que funciona isso? Esse pessoal, às vezes, por exemplo, Thomas Edison, que tinha a técnica aquela da bola de bilhar que ele largava para ter ideia. Ele entrava no estado alterado, podia chegar ao amparador. Ele usava aquelas muletas. Sim, para alcançar o médio igual aos outros. Sim. Tem um monte desses poetas, por exemplo. Pergunta, como é que você entra na sua inspiração? Tudo é mediunidade. É um processo parapsiquismo. Tem gente atrás. O problema é que a maior parte desses caras tem guia cego. Eles não têm amparadores. Sim. Está entendendo? Então é tudo empírico, é muito amador, é coisa imatura ainda. Então o processo é pegar coisa técnica de veterano, está entendendo? Maduro. E é isso que nós precisamos, é isso que a gente procura aqui. Entendi. Tá certo? E outra coisa, e o prolongamento da vida intrafísica. O que acontece? Eu, durante um tempo, eu comecei a trabalhar mais com energia, eu fiquei quase 1 ano sem ter nenhuma mini doença. Nada. Eu fico imaginando a longo prazo. Por exemplo, a pessoa se programou para ter uma vida de 70, 80 anos. E ela começa a trabalhar mais com as energias, e se ela quiser prolongar mais 10, 15 anos, 20, que seja, alcançou a dispersidade, por exemplo, como é que funciona isso? Olha, o caso todo é ela funcionar com a energia dela desde o início, né? Quanto mais cedo, melhor.
E ela prevê o que vai acontecer. A longevidade depende de mil e um fatores. Não adianta uma pessoa que marcou, por exemplo, vou viver tantos anos aqui. Ela tem que manter esses tantos anos, senão não adianta nada. Eu, com a minha vida, cuidando tanto do processo de energia, essa coisa toda, negativo. Só para contar para você que eu sou aqui a cobaia mor, né? Eu sou o maior macaco reis aqui da paróquia, olha só. Mas, até sob certo aspecto, parece um tipo de macaco mesmo, aquele macaco. Né?